Olá, muito bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast Pensando Direito. Hoje a gente tem aqui uma convidada mais do que especial. Eu sou muito suspeita para falar dessa convidada, porque além de ter uma carreira hoje brilhante, está trilhando um caminho lindo dentro da profissão dela, ela também foi a nossa aluna aqui do curso e minha orientanda. Isso aí. Vocês devem estar achando estranho que hoje eu tô sozinha, né? Mas é porque o meu parceiro, infelizmente, está com outro compromisso também do curso. Então, hoje o bate-papo vai ser só das meninas, só das mulheres. E eu quero apresentar para vocês Vitória Soares, doutora Vitória Soares. Vitória, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? E antes de a gente começar a conversar com o pessoal, você contar aqui as novidades que você veio trazer dentro do nicho que você está atuando, né? Que é um nicho que já vem crescendo, mas Sim. relativamente novo dentro Sim. do direito, né? Mas eu quero saber um pouquinho e também as pessoas, para conhecer um pouco melhor você, conta um pouquinho da sua trajetória dentro do direito. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz. Você sabe, eu sou suspeita. A FOA, ela tem um espaço no meu coração muito especial. A gente já estava conversando sobre isso antes. E eu sou advogada formada em 2019, aqui na FOA, na turma de 19.2. Foi uma turma excelente, né, Dani? A gente estava conversando das pessoas que atuam hoje e, assim, profissionais maravilhosos, a galera super capacitada. E a minha turma foi a última antes da pandemia, né? Antes daquela loucura de pandemia. Foi. A minha festa de formatura foi exatamente um mês antes de tudo fechar. Nossa. Eu lembro que no baile todo mundo já falava assim, olha, tem um vírus aí, e a gente não sabia direito o que vai ser da era. gente, né? E aí, depois de um mês, quando eu achei que a minha vida ia começar, ela parou, né? E foi aquela loucura, assim, e por muito tempo, acho que quase um ano, eu fiquei sem colocar em prática a minha área do direito, né? Porque na época eu fazia ciências contábeis também, então, como eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar. No momento que estava tudo fechando, eu precisava trabalhar, porque os meus pais ficaram sem trabalho, né? E eu precisei ir atrás e eu comecei a trabalhar com auditoria, para você ter uma ideia. Aí eu trabalhei com uma empresa de auditoria de São Paulo, que é uma da Big Four, que chama KPMG. Assim, eu aprendi absurdamente, horrores. Foi uma experiência incrível, mas não era o que eu queria, né? Eu falo que eu entrei em ciências contábeis, super respeito, mas eu sou totalmente de humanas. Ciências contábeis, quando eu entrei, foi para eu ter certeza que eu queria o direito. E eu ainda trabalhei lá, fiquei há quase um ano e meio. E depois eu consegui, né, sair da empresa e focar nos estudos para a prova da ordem. E depois de menos de um ano, assim, depois que eu saí da empresa em fevereiro. E quando foi em dezembro, eu já estava aprovada, né? Porque eu não fiz a primeira prova, porque são 3 provas, né? Acho que ainda são 3 provas por ano. E aí eu passei na prova da ordem e foi, acho que, o dia mais feliz da minha vida, porque é uma ansiedade que só quem vive sabe. Que é aquela tensão de você não saber a hora que vai sair o resultado, é aquela loucura, você não sabe se você foi aprovado. No início, você sai da prova assim, fui aprovado. Depois já vai passando os dias, acho que eu não fui. Aí, conforme vai passando os dias, vai demorando, você tem certeza que você não passou. Até o dia que saiu, e quando eu peguei a minha carteira, assim, deu tudo... Fluiu. Tudo passou a ter um significado. E, assim, foi uma loucura muito boa. E se eu não enlouqueci naquela época, eu não enlouqueço nunca mais. Verdade. Porque é muito intenso. Isso é verdade. Mas você, quando começou a sua carreira, a sua trajetória, você já começou no ramo que você está hoje? Que hoje você atua no direito da saúde. Sim. Você já começou nesse ramo? Quando que isso despertou em você? Na verdade, eu acho que o direito à saúde me escolheu. Né? É até meio clichê falar assim, porque quando você está fazendo a prova da ordem, você escolhe uma matéria que você gosta de estudar. E, na verdade, eu acho que quando você escolhe a carreira que você vai trabalhar, é basicamente a mesma coisa. Porque não adianta nada você escolher, por exemplo, se eu tivesse que escolher tributário, não ia gostar, porque nunca gostei, nem na época de faculdade, então eu sabia que eu tinha que escolher alguma coisa que eu queria, que eu gostasse de estudar. Eu sempre achei que o meu foco ia ser o quê? Direito de família, né, criança, adolescente, no entanto ainda é. O meu TCC foi sobre isso, você sabe que é o meu apego emocional, eu tenho apego com esses assuntos.
Mas eu tive uma oportunidade de trabalhar no escritório da Dani, né? A Dani que já veio aqui também, inclusive, da Dani Pinheiro, ela veio aqui. Foi a pessoa que me deu a minha primeira oportunidade de trabalhar como advogada. E a Dani, né, familiarista, eu acreditava que eu estava imersa nesse mundo, só que chegavam muitas demandas de direito à saúde no escritório. E a Dani não dava conta, e ela falou assim, vamos trabalhar em conjunto, você vai começar a pegar prática, porque no início... É muito difícil quando você começa, você não tem um pai ou uma mãe ou um tio ou alguém para te instruir, porque a faculdade ela te ensina o conteúdo, mas o dia a dia é muito diferente, né? E a Dani me ensinou muito e foi quem me deu a primeira oportunidade. E quando eu fui conhecendo mais o direito à saúde, eu fiquei completamente apaixonada, porque é uma área que ela é muito interessante. Ela, assim como o direito no geral, ela tem as diversas variedades de possibilidades de você trabalhar. E tem duas vertentes, né? Ou você atua para o médico, né? Os profissionais da área da saúde, ou você atua para o paciente. Eu, como adolescente que entrou na faculdade, no primeiro período já foi fazer estágio no NADAC, né? Eu me vi logo virando pro lado do paciente. Porque tem muito a ver com direito do consumidor, direito civil, então aquilo vai... acho que combina mais comigo, sempre combinou mais comigo. E os casos que foram aparecendo, porque no início a gente pega o que vai aparecendo, né? A gente tem que ser sincero. Sim, claro. E o que foram aparecendo pra mim foram os casos dos pacientes. Então eu fui me aprofundando nisso, fiz a minha pós e dentro da pós eu sempre... ouvia os profissionais, né, os professores que estavam lá dando na pós as aulas, são profissionais que geralmente são advogados do médico ou dos profissionais da área da saúde, só que eu sempre conseguia ver o lado do paciente, então foi a área que eu abracei, a área que eu decidi seguir e que eu faço com o maior prazer. Ai, que bom. Só que assim, é uma área bem legal, tá crescendo bastante. Sim. Né? Especialmente porque eu acho que as pessoas estão tomando mais conhecimento sobre seus direitos e deveres, porque é um ledo engano achar que o paciente também não tem dever, Sim. Né? E isso tem crescido muito. Só que a gente tem visto ultimamente muitas restrições, especialmente vindas dos planos de saúde, Sim. Né? Conta um pouco pra gente como por exemplo, se eu tenho algum problema, tenho um plano de saúde, tá? Sou lá associada a esse plano. E eu tenho um problema, por exemplo, de alguma negativa, ou de um tratamento, ou uma cirurgia. É possível resolver isso antes de ingressar no judiciário? Ou não? Ou a única via realmente é propor uma ação judicial? Na verdade, assim, a primeira coisa que eu sempre oriento os meus clientes é tentar resolver de forma administrativa. Porque, infelizmente, o judiciário, ele tá abarrotado de processos e, assim, a gente não consegue precisar o tempo que uma tutela de urgência, por exemplo, vai ser deferida ou não. Então, hoje a gente tem os canais como... Quando você tem problema com o banco, você não resolve no Bacen. Quando você tem problema no plano de saúde, você resolve na ANS. E a ANS, ela é, né, a agência que regula os planos de saúde. Quando você faz uma reclamação de um plano de saúde, eles têm a obrigação de responder à ANS sob pena de multa. Então, em algum momento, eles vão ter que resolver de forma administrativa. E, querendo ou não, quando você faz uma reclamação na ANS, que sai o número de protocolo, tudo certinho, eles tentam resolver porque sabe que se for para a justiça, muitas das vezes vai acontecer o quê? Tem indenização, né? Então, isso acaba não sendo lucrativo, na verdade, acaba sendo lucrativo para o cliente, né, para o paciente, que vai ter o seu problema resolvido e no final ainda vai ter uma indenização, mas para os planos não, porque em algum momento a conta vai chegar, né? E, assim, negativa é uma coisa que acontece, infelizmente, sempre. Né? Toda hora. São poucas as pessoas que conseguem um exame, ou, na verdade, a cirurgia, eu acredito que hoje em dia é até pior. E são as mais diversas negativas, assim, justificativas, e às vezes chegam justificativas que elas são claramente contra o que está determinado na lei do plano de saúde ou nas normas da ANS, e você fica assim, como assim? Não é possível que isso está acontecendo. Eu tenho um caso mais recente meu que a minha cliente, eu tenho atuado muito no direito odontológico também.
E as pessoas acreditam que as cirurgias ortognáticas, que são aquelas de maxilar, que geralmente as pessoas têm o maxilar um pouco mais pra frente, acham que esse tipo de cirurgia é só estético. Mas não, ela tem um caráter funcional absurdo. Muito mais do que estético. Muito mais do que estético. Eu tenho um paciente que o processo dele já tá na fase dos finalmente. Ele já realizou a cirurgia, mas ele era um paciente que ele não conseguia trabalhar, ele sentia muita dor de cabeça, ele não conseguia mastigar. E se você olhasse pra ele esteticamente, você nem reparava que ele precisava de uma cirurgia ortognática. Mas ele precisou. E ele conseguiu fazer essa cirurgia e tudo certo. Mas eu tenho um caso que ainda tá em trâmite, a gente na comarca da capital, que é um caso que tá, assim, me tirando o sossego, o sono, porque a juíza, ela não julga de jeito nenhum. Então, o processo tá parado e é com um pedido de tutela, e a justificativa do plano foi doença pré-existente. Só que o que as pessoas não sabem é que quando você contrata um plano, se você contratou o plano e o plano não te pediu nenhum tipo de documento médico, nenhum exame, para verificar se você tem algum tipo de doença, ele não pode cobrar isso depois. Essa cobrança tem que ser feita no ato da contratação do plano. E foi isso que aconteceu com ela. Ela tá agora para fazer essa cirurgia ortognática e ela tem um plano há mais de 3 anos, ela tem um plano há bastante tempo e o plano veio falar que ela não pode fazer cirurgia porque é uma doença pré-existente. E assim, eles sabem que não podem alegar isso e eles alegam. Então é o nosso dever apresentar isso, aguardar, né, a ordem cronológica, porque a gente sempre entra na fila, né, aguardando. E é difícil porque o cliente, ele não entende o nosso lado, né? Ele acha que a gente não tá fazendo nada. Mas, na verdade, a gente tá tentando, a gente tá lá. E eu levo tudo muito pro coração, assim, sabe? E eu vejo que a cliente, né? Ela tá nervosa, ela tá ansiosa porque ela quer resolver aquilo logo. E não tem mais nada do que eu possa fazer. Eu marco reunião com a juíza, eu entro em contato com o gabinete, com o cartório e estamos aí aguardando, né? Esse tem sido um grande problema, né? Sim. Pra gente que tá aí atuando e esse negócio de ordem cronológica. Ao mesmo tempo, também, a gente sabe que existem muitos processos no judiciário que nem precisaria ter virado processo. Sim. Né? As pessoas já acostumaram que qualquer probleminha não conseguem resolver antes, fora do judiciário, então vão propor uma ação. E aí, quem realmente precisa da tutela do Estado acaba ficando nessa situação de espera diante de um pedido que é liminar, né, que tem que ser analisado se é uma liminar é porque tem urgência. Na maior brevidade possível. E a gente entra para a fila cronológica, porque existem não só os nossos, mas tantos outros milhões que também têm liminar. Né? Então é um grande problema. Mas você tocou num ponto interessante, porque muitas pessoas associam o direito à saúde somente com relação à medicina. Isso. Né? E a gente tem todas as áreas da saúde estão dentro desse ramo do direito. Sim. E uma situação que, assim, veio à tona, já vinha acontecendo, você que trabalha, inclusive, nesse ramo do direito já tem conhecimento disso, mas a gente vive de mídia, né? Então, o que veio à tona há um pouquíssimo tempo atrás é com relação à influência, à interferência dos planos no quantitativo, seja hora ou número de sessões das terapias, especialmente para as pessoas com TEA, né? Sim. Qual tem sido o posicionamento do judiciário com relação a isso? O TEA é um assunto muito delicado, né? Muito. Porque o tratamento ABA, né, que é o principal, ele é um tratamento muito caro, né? Os treinamentos, eles são feitos fora do país, os profissionais têm que se capacitar. Só que a partir do momento em que uma criança, né, ou enfim, um adolescente, ele tem um diagnóstico e ele tem um plano de saúde, o plano de saúde tem que seguir o que está no diagnóstico. Então, eu tenho paciente que ele tem que fazer a sessão todos os dias. Esse meu paciente, assim, ele já é um adolescente, ele já tem um corpo, né, um biotipo forte. Então, se ele não fizer tratamento, ele comete situações ali contra ele próprio e ele acaba se tornando agressivo. Então, se ele fica sem tratamento, é um problema gravíssimo. E se ele tem um laudo médico falando que ele precisa de um tratamento durante 5 dias na semana, ou, assim, fisioterapia, fono, ele tem que ser tratado dessa forma, né? O plano de saúde, né, ou o SUS também, eles não podem de forma alguma limitar sessão, porque tem que seguir o que está no laudo médico. O documento médico, ele é a principal chave
que o paciente tem. Sim. A gente sempre parte do princípio de que quem é o detentor das informações no geral é a pessoa que mais tem poder. Então, a gente considera o paciente como quem tem menos poder. Então, assim, negar também documento, não pode de forma alguma. Você tem que entregar o laudo médico de forma completa, com o CID. Então, assim, de forma alguma, um plano pode falar assim, não, você só tem direito a 2 sessões por semana. Não, de forma alguma. De forma alguma, e isso é um absurdo, porque é o médico que está prescrevendo. Quem que detém a informação sobre o comportamento do paciente? É o médico. Exatamente. Né? Então, como que às vezes, não desmerecendo, obviamente, as pessoas que trabalham no setor administrativo de um plano de saúde. Mas, por exemplo, se uma pessoa é diagnosticada com TEA e o médico fala que ele precisa de tratamento 5 vezes na semana, quem sou eu para falar que não? Né? Sim, claro. Ele estudou para aquilo. Ele que tem expertise para dizer quanto que ele precisa. Exatamente. E quais, né? E quais. Porque existem uma infinidade de tratamentos e diferentes, porque e são casos, cada caso é um caso. Sim. Também. Tem criança que precisa de fono, tem criança que não. Tem criança que precisa de fisioterapia, tem criança que não. E é a mesma coisa que acontece com os idosos. Sim. Né? Porque os idosos, hoje em dia, eles precisam mais do que, né, as outras pessoas do home care. Uhum. E home care é uma coisa também que é negado sempre. Eu tenho a minha tia, coitada, tá lá, 92 anos, acamada, precisando de um home care. A sorte é que ela tem uma aposentadoria que dá a condição dela pagar, né, fora o plano de saúde, mas um idoso pagar R$4.000 de plano de saúde e ainda ter que pagar profissionais por fora para te atender, isso beira, assim, beira a abusividade. Sim. É um absurdo mesmo. Se você contrata um plano, você quer ter toda a segurança. Exatamente. Que na hora de vender fala que abrange tudo, né? E não abrange, né? A gente sabe que na hora que você não quer precisar, mas na hora que você precisa, o negócio pega, né? Aí você precisa de lidar pagando profissionais por fora. Mas tem possibilidade de pedir reembolso. Reembolso também é outra coisa que dá dor de cabeça, porque às vezes vai falar, a gente não cobre tal coisa. E assim, aí como é que você vai arcar agora também com o advogado? Uhum. Então, assim, é muita coisa, você só gasta. E no momento diz que você tá com problema de saúde, você não vai nem pensar, você quer resolver. Sim, claro. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, essa minha tia, ela tem 92 anos, a gente quer dar uma condição de vida para ela, para que ela, né, nesse restinho de vida, porque a gente sabe que com 92 anos já é uma idade avançada, ela viva com conforto. Qualidade, né? Com qualidade de vida. E é um absurdo você ter que judicializar quando ela tem esse direito garantido, porque ela tem um plano de saúde há anos. Né? Antes mesmo dela ter contraído, né, qualquer tipo de gravidade, doença durante a vida dela. Então, umas coisas que é revoltante, assim, que a gente acaba levando pro nosso lado pessoal, que não tem jeito. A advogada tem um pouquinho de psicólogo, de melhor amigo, de tudo. Mas nesses casos, a ANS não intervém? Ela tenta, né? Ela tenta, mas muitas das vezes é porque igual quando você fala assim pra pessoa, eu sei que você tá se sentindo que você pode arcar com isso e deixa pra lá. Mas não deixa pra lá. Porque tem muita gente que tem o direito, mas ela não tem, não tem às vezes, nem o conhecimento de como que ela consegue ir atrás dos direitos dela. Uhum. Né? A gente entende que às vezes o trabalho de um advogado não é acessível para todo mundo, tem o trabalho da defensoria, mas às vezes a pessoa não sabe nem como que ela chega até a defensoria. Então, ou assim, nem que realmente tem direito dela sendo violado. Não sabe. Então, assim, quando você tá tendo seu direito violado, você possui um advogado na família ou um advogado que é seu conhecido, vá atrás. A ANS tenta fazer a parte dela, mas ela às vezes também não consegue tanto, porque o que você precisa é de um plano de saúde que funcione. Mas o plano de saúde tem não sei quantos mil beneficiários, e eles não dão conta. Né? Uma hora, eu já ouvi isso de médicos, uma hora o plano de saúde vai quebrar, porque não tem como. A gente já tem vários aí quebrando. Exatamente, né? E planos grandes. Sim. Então, uma hora a conta não vai fechar, como já não está fechando, e quem vai sofrer é o beneficiário, porque o SUS também não vai aguentar se tiver que atender todo mundo, né? E aí, assim, dentro da sua área, e ainda falando de plano de saúde, porque eu acho que é o mais volumoso dentro da área são ações contra o plano de saúde. Contra o plano de saúde. Né? Já que você está pelo paciente. Sim. Né? Porque se você tivesse pelo médico, ou pelo fisioterapeuta, né, ou pelo profissional da saúde, talvez o foco seria outra coisa, e não necessariamente o plano.
que também tem, né? Médico com plano por questão de ser PJ, não é? Tem vínculo, não vínculo? Hoje em dia tem cada vez menos médicos credenciados a plano de saúde, né? Porque o valor que os planos também pagam aos médicos chega a ser ridículo, menos né? que irrisório. Não dá. Então, por isso que quando a gente chega numa consulta, né, com um obstetra, um ginecologista, a consulta é R$600. Aí você fala, poxa, eu pago isso de plano de saúde, eu vou pagar isso de plano de consulta particular também. Então, é difícil. Mas, na verdade, quando você vai falar sobre um trabalho direto do médico, geralmente são nesses casos particulares. Porque, por exemplo, quando você tem um médico do SUS que erra, por exemplo, você não vai processar o médico. Sim. Você vai processar ou o município ou o estado e depois o médico vai se resolver. Aí já o pepino já não é seu. Mas você menciona o médico comete erro também. E assim, apesar da gente saber que errar é humano, quando você lida com vidas, você tem que agir com mais prudência, né? Com mais afinco no conhecimento ali do que você tem. Porque você tá lidando ali diretamente com a vida de uma pessoa ali, né? E quando a pessoa tá muito debilitada. Então, você tem que agir com responsabilidade. Mas ainda, às vezes, até o dano vai existir, mas não necessariamente por culpa do médico ou daquele profissional de saúde, né? Existem outras situações adversas àquela que pode também gerar dano e não vai ser responsabilizado ele. Mas o que eu estava falando era a questão do plano de saúde não só negar esses atendimentos, esses terapias, tratamento, enfim, mas também quando mexe no bolso do cliente, né? Especialmente do idoso, quando você levantou que os idosos também é uma população que tem sofrido bastante na mão dos planos de saúde. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente por quê, o que está acontecendo, né? Nem por quê, mas o que está acontecendo hoje com relação à atitude do plano de saúde para os idosos. É porque é caro. É simples, um home care, por exemplo, é caro você deslocar todo um equipamento, toda a atenção de um profissional e tirar de dentro do hospital e colocar dentro da casa de um paciente, é caro. Medicamento é caro, tratamento é caro e realmente não dá conta. Apesar da gente pagar valores caros de plano de saúde, nossa... Se você, um equipamento, às vezes, é caríssimo. Na época que eu trabalhei com auditoria, eu trabalhei numa empresa que ela produz máquinas de ressonância. Uma máquina de ressonância, na época, era 3 milhões. Então, assim, é caro. Não dá conta, porque, assim, a gente acha que não, né? Porque quando não acontece com alguém que é próximo a nós, a gente acha que não existe. Mas existe e são muitos casos, porque... O principal ponto hoje de um hospital é a pessoa fazer uma cirurgia ou fazer um exame e ir embora para casa, né? Por conta, para não sofrer nenhum tipo de erro, né? De pegar uma infecção ou ser tratado de forma errada, tomar um medicamento errado. Então, a pessoa ela é mandada para casa. E o tratamento em casa, ele passa, assim, é um acompanhamento, né? Então, é um médico que tem que ir ali uma vez por semana, tem que ter um cuidador, ou tem que ter um enfermeiro. Então, às vezes, você lidar com os gastos que tem dentro de um hospital e fora, é muito caro e, às vezes, não dá. Por isso que os planos de idosos estão cada vez mais absurdos os valores. Eu tenho conhecidos que pagam R$5 mil de plano. Então, assim, R$5 mil para um serviço é muita coisa. E, às vezes, se você não tivesse um plano, você nem gastaria tudo isso num acompanhamento com os profissionais se fossem terceirizados, né? Particulares. Mas e se você passa mal de madrugada? E se você precisa ir para um pronto-socorro? Como que você faz? Se você vai para um hospital público, às vezes você não tem o devido atendimento na agilidade. Então, tudo porque é caro. Não vale a pena, né? Mas aí, assim, eu entendo, eu sei que é caro, mas vamos lá, eu tô aqui fazendo advogado do diabo. Sim. Tá? Advogado do plano de saúde. O idoso precisa, qualquer pessoa precisa, né? Do atendimento ali, seja pronto atendimento ou não, precisa. Se você se dispõe a abrir uma clínica, abrir um hospital, é o risco do seu empreendimento. Então, você já sabia que isso ia ficar caro. Sim. A questão é, além de ser caro para a pessoa pagar o plano de saúde, não ter todo o suporte necessário quando precisa, isso está caindo meio que 2 vezes na conta do idoso. Porque ele não tem todo o suporte,
não vai ter o home care, não vai ter muitas outras coisas. Paga-se uma mensalidade muito cara. Muito caro. Né? Só que essa mensalidade também vem aumentando de forma irregular. Isso. E o que está acontecendo? Por quê? Explica para as pessoas o que é esse irregular na cobrança. O irregular só os aumentos abusivos, né? Porque, assim, não tem que haver reajuste. Tem que haver reajuste, né? Principalmente nos planos que são coletivos, que é o que mais acontece hoje em dia. Acho que todo mundo, quando vai fazer um plano hoje em dia, é um coletivo por adesão. Então, obviamente, você tem que... se aquele grupo que você fechou o plano, que você participa, tá usando muito, vocês têm que pagar mais. É o participativo que você tá falando. Isso. Você tem que, obviamente, pagar mais. E são esses planos que acontecem hoje porque você paga pelo que você usa. Você tem uma taxa mínima que você paga todo mês, mas conforme você vai usando, aquilo encarece. E a conta, obviamente, se você vai pagando um valor X por mês e você usa um plano... Porque tem gente que tá com uma dorzinha de cabeça e vai pro hospital. A gente sabe que a gente não tem que falar para as pessoas se medicarem. Mas, poxa, às vezes, às vezes você tá com fome, às vezes você tá ali com uma enxaqueca ou você tá de TPM, você não precisa ir pro hospital, né? Às vezes, poxa, tem gente que vai pro hospital de madrugada, sei lá, tá com tosse, tem 2 semanas que você tá com tosse. Difícil, né? Mas ele não tá ali para me servir? Então eu vou defender o plano de saúde, não. Mas, de fato, é porque a conta não tá fechando. Então, quanto mais você usa, mais caro vai ficar. E se você for pensar na lógica, é o que está certo. Só que tem muito reajuste que está acontecendo com base em percentuais que não são autorizados pela ANS. Os planos individuais e os familiares, que são aqueles mais antigos, que é o que eu tinha, por exemplo, na infância, né? Que você paga um valor ali, aquele valor fixo todo mês, eles quase não são comercializados hoje em dia. E esses planos de saúde, eles têm uns percentuais pré-definidos pela ANS todo ano, e os reajustes têm que estar dentro desse percentual. Não chegou no percentual de 6% ao ano. Não tem problema, mas tem que estar abaixo. Não pode passar. Só que hoje em dia, esses coletivos por adesão, que são os participativos, eles não são regidos pela ANS, né? Esses planos, os percentuais, os reajustes. Só que se você for fazer um cálculo, às vezes, se eu não me engano, esse ano está um pouco além de 6%. Se você for fazer um cálculo, tem plano que está aí aumentando 30%. E apesar de não ser normalizado, né, não segue o padrão da ANS, se um juiz analisa e vê que, de fato, esse valor está abusivo, o plano pode acontecer do plano ter que reajustar dentro dos limites, porque é a questão do idoso, por exemplo. A gente sabe que tem um reajuste pela faixa etária, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela acaba tendo mais problemas de saúde e ela pode ter que usar o plano mais vezes. Só que você não pode fazer um reajuste de 50%. Que tipo de reajuste é esse? Eu nem sei se eu vou precisar usar tanto o plano de saúde. Então, estes são os tipos de reajuste abusivos. Não são todos os tipos de reajuste que são abusivos, mas alguns são, e cada caso é um caso. Por isso que quando você entra na justiça para verificar se o reajuste está sendo abusivo, é feito um cálculo, entra o trabalho do perito, é um processo demorado, porque assim, a gente... Só para fazer o cálculo já é demorado. Nossa, é caríssimo, assim, existem hoje em dia as planilhas que os advogados utilizam para ajudar. Eu mesmo uso uma planilha que me ajuda. Só que esse trabalho, ele obviamente vai ser contestado pelo plano de saúde e vai ter que entrar uma terceira pessoa, que é o trabalho do perito, e a pessoa, o cliente, ele não entende, porque assim, ele quer deixar de pagar aquele valor abusivo. Só que tem que ter a ampla defesa, né? O plano de saúde, ele tem que ter o direito de se defender. Então, passa por todo o trâmite de você apresentar a sua petição inicial, o plano de saúde contestar, você poder, né, fazer sua réplica ou, enfim, os seus recursos cabíveis, mas vai ter que entrar o trabalho da perícia. Então, é um processo que não é rápido e, às vezes, a pessoa não entende. E reajuste, você não consegue com tutela. Porque você precisa, né, você precisa ter todas as formas de se provar que, de fato, aquilo está errado. Então, o juiz não considera isso como uma urgência, né? E pode ser que o cálculo que você está fazendo e o extrato de tudo que você já usou do plano de saúde justifique o porquê que o seu plano aumentou daquela forma.
Então, Mas se for infelizmente, participativo. se for participativo. Porque se não for, tem que reajuste anual. tem que estar dentro do percentual ali, e todo ano esse percentual é pré-definido e pronto. Não há o que se falar sobre. É o seu direito, tá ali. Você tem que seguir esse percentual. Entendi. Então, a gente só pode ter um reajuste por ano. Por ano. Não tem essa do reajuste legal, mais o reajuste de aniversário do seu contrato. De forma alguma. E esse reajuste também vai servir, também ocorre para as pessoas acima de 70 anos, ou já tem algum entendimento de que para essas pessoas não pode ser reajustado? Na verdade, o reajuste sempre parte depois dos 59, né? Quando a pessoa tá para fazer 60. E qualquer tipo de reajuste depois disso é abusivo, e você, de forma alguma, você pode aceitar. Principalmente quando é idoso. Existem muito reajuste, Dani, quando a pessoa está fazendo um tratamento de saúde, ou o plano resolve também cancelar um plano porque a pessoa não pagou. Assim, a gente sabe que quando não paga, você tem que, tem que receber uma notificação, e aí o plano pode cancelar se você não paga. Mas tem plano que resolve unilateralmente cancelar, e às vezes há cancelamento durante uma pessoa recebendo um tratamento, e as pessoas não sabem disso. Você está recebendo um tratamento de alguma doença, seu plano não pode ser cancelado, né? Existem formas de resolver de forma administrativa. Então, você tem que tentar, né? É muito difícil hoje em dia as pessoas não deverem, né? Todo mundo tem alguma dívidazinha de alguma coisa, né? Mas existem parcelamentos, existe uma forma de resolver. Uma pessoa num tratamento de câncer, uma pessoa num tratamento dessas doenças que têm medicamentos de alto custo, de custos elevadíssimos. Como que você deixa uma pessoa dessa sem plano? Né? Você está violando um direito constitucional, que é o direito à saúde, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também é que essa questão do direito à saúde, essa terminologia de direito à saúde é nova, porque antigamente se falava só em direito médico. E as pessoas se limitavam ao direito médico, ao erro médico, mas não. É médico veterinário, fisioterapeuta, enfermeiro e por aí vai. Inclusive, até pra gente isso foi uma limitação, né? Sim. Porque a gente, quando vai distribuir uma ação, não tem mais lá a opção de indenização por erro médico, né? É sempre voltado para profissionais da área da saúde. Isso. Mas outra coisa também que é muito importante às vezes o plano, ele corta, deixa de cobrir tal procedimento. Sim. E a pessoa não é nem avisada. Né? Às vezes ela não está nem usando, mas quando ela vai usar, ela descobre que não tem que mais. Antes o plano cobria, agora não cobre mais. Isso. E tudo isso, então, dá para a gente tentar resolver de forma administrativa, que nesse caso vai ser muito difícil o plano voltar a cobrir, então você vai ter que buscar o judiciário. Tem muitos casos que eu falo para tentar resolver de forma administrativa só para demonstrar em juízo que você tentou. Mas não é obrigado. Não é obrigado. Não existe essa obrigação de você tentar resolver, não. Porque a partir do momento que o seu direito está violado, você tem direito de ingressar com uma ação. É uma tentativa porque vai evitar toda a dor de cabeça de uma ação judicial, quanto os gastos, porque não é todo mundo também que tem gratuidade. Então, assim, o estado do Rio é o estado que as custas são mais altas. Então, você tem que lidar com custas, com advogado, às vezes pagar com um plano de saúde. Vira uma bola de neve, você não consegue. E o plano de saúde, ele descredencializa profissional, hospital, aí quando você precisa, você chega, não tem, então você fica perdido. Essa minha cliente da cirurgia ortognática, ela tentou fazer a cirurgia aqui em Volta Redonda, em Barra Mansa, e o plano falou que não podia porque não era rede credenciada. Aí ela falou, ok, me dê a lista dos hospitais credenciados, porque eu vou passar para a minha equipe, e a equipe vai dar a entrada no serviço. Eles mandaram uma lista com vários hospitais, na Baixada Fluminense, na capital, enfim. Ela deu entrada em 3 hospitais diferentes, e as 3 vieram com negativa, sendo que o hospital tinha enviado a lista. Então, assim... É uma bola de neve que a pessoa vai somando aquilo, ela vai ficando desesperada, porque ela acha que aquilo não vai ter jeito. Ela me manda áudio desesperada, ela fala, doutora, isso não vai acontecer, meus exames vão vencer, eu vou ter que fazer tudo de novo. E a pessoa
fica desesperado. Sim. E, às vezes, você não é informado. Você deixa de ter acesso... Imagina você chegar passando mal, é óbvio que você chega numa emergência, eles não vão te negar atendimento, eles nem podem. Mas, imagina você chegar num hospital, não, você não pode ser atendido mais aqui. Por quê? Eu não fui avisada, eu não fui informada. E isso acontece, infelizmente, direto, né? E é um problema que, assim, ainda não há uma solução. Porque se tivesse, né, acho que já começariam a colocar em prática. Eu acho que existem muitas cabeças pensando para tentar chegar num resultado. Mas quem está se prejudicando é o beneficiário, que é quem é que precisa. Sim, né? sim. Então, assim, quando você precisa de um atendimento e a rede credenciada diminuiu, e se a rede credenciada passou a não ter um profissional ou uma instituição que possa te atender, você pode ir particular. E você depois pede o reembolso. Porque é seu direito. Se o seu hospital, né, se o plano de saúde não está fornecendo mais um profissional capaz de cuidar de você daquele momento, ele tem que arcar com isso. Tá? E é a mesma forma que acontece no SUS. Hoje em dia, por exemplo, você chega nos hospitais superlotados. Não tem leito. O que vai acontecer? Você vai para casa? De forma alguma. Se você está lá com uma apendicite, você vai embora para casa? Você não pode, está correndo risco de vida. Aí o que acontece se não tem leito? O SUS ele é obrigado a custear um leito num hospital particular, e muita gente não sabe disso. E a mesma coisa com exames. Aqui em Volta Redonda mesmo isso acontece. Se você não tem condição de fazer um exame de ressonância, por exemplo, porque ressonância marca até de madrugada. Às vezes você quer fazer uma ressonância lá 2 horas da manhã. Se o SUS não tem como atender todo mundo, ele tem que pagar o particular. E muitas pessoas não sabem disso, mas isso acontece. Então, chegou lá, não tem como te atender... Infelizmente é aquilo, né? Você vai fazer barraco, você vai dar uma dor de cabeça, mas às vezes é o que faz acontecer, né? E por isso que eu falo, você ter a informação, você conhecer os seus direitos é o mais importante, e é clichê, mas é verdade, informação é poder. Você não consegue brigar, né? Lutar por um direito seu se você não sabe nem que ele existe, você não sabe nem que você tem esse direito. E se você ficar com medo também, né? Porque tem muita gente que tem medo, né? Ainda mais as pessoas que às vezes são mais humildes. Tem medo de advogado, tem medo de médico, tem medo de engenheiro. E, gente, não tem por que ter medo. Se é um direito seu, você tá lá, você tá vendo que é o seu direito e ele tá sendo violado. Vá atrás. Né? Por mais... seja sincero com o advogado, eu não tenho dinheiro para te pagar. Se o advogado não puder te ajudar, ele vai te orientar a ir para a defensoria, mas não deixe de falar, não deixe de correr atrás. Porque hoje pode ser você, amanhã pode ser sua mãe, amanhã pode ser outro dia seu pai, sua família. Então, não pode deixar para lá. Tem que ir atrás com toda certeza. É, isso aí. Agora, Vitória, fala uma coisa para mim. Tem tido sucesso essas ações? Por mais que tudo você já falou aqui, que demora e tal. Mas assim, na prática, no dia a dia, tem tido sucesso essas ações em que a gente briga por conta dessas limitações de tratamento ou terapia? No primeiro momento, o que você quer, na maioria dos casos, é autorizar a cirurgia, o tratamento, né? Enfim. E eu, particularmente, são poucos os casos em que eu atuei e que eu não tive esse sucesso logo no início. Obviamente que, de repente, dependendo da situação, da gravidade daquele caso, o processo, depois que você tem uma tutela deferida, ele continua correndo por conta de uma possível indenização. Mas, aquele momento, a pessoa, depois que, na verdade, a pessoa tem aquela cirurgia ou procedimento autorizado, ela até esquece que tem uma indenização, né? E depois, quando sai uma decisão, ela fica até feliz. Mas eu tenho tido resultados positivos, graças a Deus, assim. Hoje em dia, as pessoas, elas estão muito... depois da inteligência artificial, que antigamente as pessoas jogavam no Google, né? Eu tô com dor de cabeça, o que é isso? O advogado, ela faz isso com o advogado hoje em dia. Eu tenho direito a tal coisa? E eu tenho tido resultados positivos e ao final das demandas também. Então, obviamente que antigamente, se você tinha um caso de um erro médico, por exemplo, vinha uma indenização igual às ações de direito do trabalho, né? Que são indenizações, às vezes, por morte, ou a pessoa ficou impossibilitada de trabalhar, que vinham aquelas indenizações altíssimas. Essa é a expectativa que uma pessoa que
que sofre um erro médico tem, né? Infelizmente, às vezes o dano, ele não vai ser reparado ali, porque às vezes é a morte de alguém, né? A perda de um membro, não volta, mas há compensação. E a compensação tem deixado um pouco a desejar, eu acredito, assim. Mas eu acredito que isso aconteça porque são tantos casos recorrentes que se você for dando uma indenização de 50, 100 mil reais para todos os casos, o plano vai quebrar e as pessoas vão ficar sem o atendimento. Então, você está vendo que são várias coisas que influenciam ao plano estar prejudicado? Não justifica. Se você não tem condição de atender 50 mil pessoas, você tem que parar de comercializar. Se você não tem condição de atender uma cidade inteira, pare de vender. Mas aí entra a questão da ganância, exatamente. né? São coisas que já não... sempre vai falar mais alto. Fala mais alto e não tem jeito. Mas eu não posso... eu posso reclamar porque eu acho que as indenizações, às vezes, deveriam ser maiores pelo fato do que as pessoas vivem, né? Mas também é muito difícil você precificar uma ação quando há um erro médico, por exemplo. Eu tenho um caso que, assim, acho que é o meu pior caso, que é o caso de uma mãe que ela não foi tratada de forma correta, né, ao meu ver e ao ver de, assim, de todos os profissionais que eu consultei, e infelizmente ela sofreu um aborto. E como que você precifica uma indenização nesse caso? É muito difícil, você tá colocando valor numa vida? Não tem, né, e é muito difícil porque você tem que lidar ali com o emocional da pessoa também, porque quando eu atuo dessa forma. Quando é um caso de erro médico, eu sempre mostro para a pessoa o que eu escrevi nos fatos, para ela ver o que está acontecendo. Porque no direito ela acaba, né, não vai entender 100%. Mas olha, Dani, foi isso aqui que aconteceu com você? Aí beleza, a pessoa fala, foi, tá tudo certo, é isso mesmo. Aí ela vê o valor que você pede de indenização. Meu Deus, é isso tudo! Aí você fala, é isso tudo, mas calma, né? Tem um longo período a percorrer, a gente vai brigar, é uma briga boa, porque o erro médico, nunca ninguém tá errado, né? Você agiu dessa forma, mas tem que agir dessa forma, mas aí tem o fulano que fala que poderia ter agido de outra forma. Aí você tem que lidar com essa questão de como chega lá no final. Às vezes você pede, sei lá, vamos lá, 100 mil reais, aí vem uma indenização de 10, aí você fala... Mas como assim? 10% do que eu tô pedindo, num caso dessa gravidade? Então, assim, eu acho que hoje em dia o que tem pegado mais são a questão das indenizações. Porque tutela, quando há urgência, é muito difícil ser negado. A não ser que seja uma coisa que você não tem direito mesmo e acontece. É um processo bem complexo, né? Não é rápido. Não. É extremamente demorado, porque, sim, acontece várias coisas dentro do processo. Você faz um planejamento, né, quando você propõe a ação, Sim. Acha que aquilo vai seguir um caminho regular e, na verdade, altos e baixos o tempo inteiro. O que acontece comigo, eu tenho várias ações com crianças com TEA. E o que eu tenho visto é que durante o processo, houve lá a liminar, tá? Então, o plano tem que cobrir toda a quantidade que foi proposta para aquela evolução do tratamento, né? Das terapias, enfim. E aí, o que eu tenho percebido é o seguinte, que durante o processo, o plano fala assim, não, eu tenho tal profissional, sei lá, eu tenho a fono que tem tal especialidade. E aí, a criança vai e começa com essa profissional. Só que ela não dá certo com essa profissional. E, especialmente para crianças com TEA, isso é muito importante. Ela tem que ter essa relação com aquele que está cuidando dela, porque já é difícil ela socializar. Então, se ela se não gerar essa confiança com esse, né, profissional, ela não vai evoluir. Não vai. Né? E quando a gente está falando de criança, a gente sabe que ela tem uma janela de aprendizado ali, cognitivo. Passou dessa janela, vai evoluir menos ainda. Sim. Às vezes até regredir, dependendo, né? Exatamente. E aí a minha briga, eu estou te perguntando exatamente por isso, porque a minha briga tem sido constante nisso. A gente pede a quantidade lá das sessões, o plano fala que tem, fala qual é o profissional, só que não casa, não funciona esse profissional com aquela criança. E aí você vai pedir a troca do profissional. E o plano nega, porque ele só tem aquele profissional, ele não tem outro.
né? Nesses casos, a pessoa precisa entender que ela pode procurar por conta dela um outro profissional e o plano comunicar isso no processo, mostrar Sim. isso para o juiz, né? Inclusive com o laudo médico de que não está evoluindo. E o plano vai ter que restituir a ela esse valor. É uma briga, né? Muita. Porque o que acontece? Quando o plano, ele tem um profissional que, teoricamente, está apto a agir naquele caso, ele está agindo corretamente. Ele está cumprindo com o Ele dever está dele. cumprindo com o dever dele. Então, assim, é por isso que eu falo, o documento médico que você tem no decorrer da vida do paciente, mas esse laudo aqui já tem 2 anos. Guarda! Porque se aquela criança, ela tá fazendo esse tratamento há 2 anos, por que você vai mudar agora? Não pode mudar. Porque essa criança vai regredir. Tudo que ela aprendeu nesses 2 anos com a profissional X, ela vai mudar para Y, ela vai ter uma mudança. A não ser que com a profissional X Deu não tudo esteja certo. evoluindo. Se com a profissional Y deu tudo certo, ela vai continuar ali. Não, eu tô tudo dizendo o bem. seguinte, se ela demonstra Sim. para o juiz que com esse profissional aqui, nada de novo e de bom está acontecendo, eu não estou evoluindo no meu tratamento, eu preciso mudar. Sim. Só que quem vai dizer que precisa mudar ou não é o médico, não é a gente advogado. Mas é por isso que é importante você ter o quê? O documento médico. Sim. Porque, assim, infelizmente, você não vai conseguir levar um médico numa audiência. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai redigir um relatório. Por isso que é muito importante você também ter uma boa relação com o médico que está te acompanhando. Porque o poder acaba estando na mão dele. Uhum. Ele que vai fazer... Eu já peguei laudos perfeitos, assim, laudos de várias páginas, a pessoa, ela descreve exatamente como é a criança, está demonstrando ali que não adianta, você não pode mudar o tratamento dessa criança. Mas a gente tem profissional. Não é o profissional que vai se adaptar ao caso dela. Então, não adianta, você não pode mudar. Isso por isso que o direito à saúde, ele é complexo, porque realmente, cada caso é um caso. Na teoria, é uma coisa, mas ele não é absoluto, então você não pode, o que funciona para Dani não pode não funcionar para Vitória, então você tem que analisar. Obviamente que o objetivo de um profissional da saúde é fazer um trabalho que vai abranger todas as crianças, né? Porque você tá ali trabalhando, você quer ajudar, mas às vezes não dá. Crianças com TEA, crianças atípicas, elas seguem padrões de comportamento. E às vezes não adianta você forçar. Às vezes, assim, uma pessoa vai tentar forçar com você uma amizade, não vai acontecer. Imagina uma criança que ela tem todas as limitações. Então não adianta. Então é aquela briga, né? É a briga que começa aí, o jogo de empurra, joga pra um, mas aí tem que fazer isso, mas aí não pode, porque não dá, mas a gente tem o profissional. Então é aquela briga que você tem que ter ali, perseverança, né? Não desistir e pensar no bem, assim. Infelizmente, tem muita gente que para de pagar plano e decide pagar tudo de forma particular, porque, o plano não vai cobrir, e às vezes o que você vai gastar com um advogado e a briga, todo esse processo, um que desgaste emocional, né? Muito. Se é desgastante pra gente, imagina pra pessoa que tá sofrendo ali com a criança, às vezes, sem tratamento, né? Então, as pessoas, às vezes, deixam de pagar o plano pra pagar as coisas de forma particular. E, às vezes, é até mais interessante, né? Porque você tá vendo que o tratamento tá dando certo, né? Então, a pessoa, quem é pai, quem é mãe, entende melhor do que qualquer pessoa, né? Eu não sou, mas eu tendo contato com crianças todos os dias, a gente entende. Você vê uma criança sofrendo e é uma criança que, às vezes, não sabe falar, não sabe se expressar, e você tem que colocar isso em consideração. É muito importante que o médico coloque isso num documento também. Por isso que é muito importante, você começou um tratamento, vai guardando tudo. A gente sabe que tem alguns documentos, né, que apagam, somem o que está escrito, já tira xerox ou já escaneia, já guarda tudo, vai guardando, porque uma hora pode ser que você precise, ninguém quer precisar, mas se você precisar, já está tudo ali guardadinho. Já está tudo guardado. À sua disposição. É isso aí. Essa é uma excelente informação para as pessoas. E uma outra informação que você deu que também é muito importante, principalmente para quem atua nessa área, é ter ali a sua rede de conexão com outros profissionais. Sim. Porque acaba que no direito a gente não atua sozinho, né? Não, a gente nunca. sempre vai precisar de uma outra formação para contribuir com aquilo que a gente está buscando. É um direito, né?
É um direito Sim. nosso, e principalmente quem está fazendo um tratamento. Sim. É o seu direito a ter segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Uhum. Então, vá atrás. Existe o código, né, de ética também, de você não... Poxa, a gente não chega falando mal de um profissional. Você vai chegar e vai perguntar qual é a sua opinião sobre esse caso. Uhum. Mas tem opiniões, porque às vezes a opinião dos profissionais são parecidas, são semelhantes. Então, é muito importante, sim, você ter várias opiniões. E pra gente, advogado, também é Com importante certeza. a gente ter essa conexão, exatamente, porque se chega um caso, a gente não é médico, então a gente não é fisioterapeuta, a gente não é enfermeiro, a gente não é da área da saúde. A gente vai acreditar o que tá ali no documento. Né? E aí, muitas vezes, a gente precisa de um esclarecimento mais técnico. Sim. E se você não tem, junto ali, trabalhando com você, ou que você conheça uma pessoa que você possa buscar essa informação, você não vai ser um profissional diferenciado. Então, falando enquanto profissional da área jurídica, é importante que a gente tenha também essas redes de outras áreas, Com certeza. né, para a gente conseguir atuar da melhor forma possível em prol do nosso cliente. Com certeza. Vitória, eu ficaria aqui te perguntando milhares de coisas. Eu tenho certeza que as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Mas a gente precisa encerrar, né, o nosso episódio. E eu gostaria muito, como de praxe, que a gente faz com todos os nossos convidados, que você deixasse uma mensagem, uma informação para quem está assistindo a gente, que pode ser os nossos alunos, são pessoas de outras áreas, enfim. A câmera é toda sua. Bom, eu acho que a frase é a clichê, do informação é o poder e não tenha medo, né? A gente tem que ter coragem, a gente tem que enfrentar os nossos medos, porque as situações, elas são difíceis, mas elas têm que ser vencidas. Então, informação é poder, corra atrás dos seus direitos, não tenha vergonha, procure, estude, vai dar tudo certo. Assim, eu acho que você tem que ter o pensamento positivo, mas, obviamente, o pensamento positivo dentro da real condição do seu caso. Então, corra atrás das informações, tenha muita segurança e que vai dar tudo certo do jeito que tem que ser, né? Mas tenha coragem também. Não desista e corra atrás. É isso aí. Obstáculos existem e você tem vários profissionais que podem te ajudar. E os obstáculos existem para serem superados. Exatamente. Né? Então, exatamente. Coragem. Exatamente. E aí, caso as pessoas que se interessem mais sobre o assunto, queiram acompanhar você na sua rede social, qual é? Diga pra gente. O Instagram tá lá, tá? Eu misturo a minha vida pessoal com a profissional, porque eu acho que as pessoas gostam também, né? A vida real. Mas o meu Instagram é @adv, que é as 3 letras iniciais de advogado, _Vitória Soares. É fácil. E tá lá o meu rostinho, é fácil ver, é um perfil que ele tá sempre muito aberto a tirar dúvidas. Eu gosto de conversar, já viu, né? Que se me deixar aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Uhum. E é um assunto que eu gosto de conversar e eu gosto de levar informação para as pessoas. Então, eu tô sempre aberta, pode me chamar, lá tem o meu WhatsApp também, a minha mensagem tá aberta, então eu tô à disposição para todos. Clientes, estudantes, advogados, adoro dividir informação, né? Que conhecimento nunca é demais. Exatamente. É o que faz a gente crescer o Com conhecimento. certeza. Vitória, muito obrigada por você ter aceitado. Eu estou muito orgulhosa de ver a sua trajetória. Te acompanhei durante a faculdade, então é perceptível demais. Desde o primeiro período, exatamente, né? Exatamente. É muito perceptível o seu amadurecimento, a sua evolução dentro da área. E te desejo muito sucesso nesse novo ciclo que a gente conversou nos bastidores. Sim. Né? Que você seja muito feliz, tá? Obrigada, Dani, obrigada. E para vocês que acompanham a gente vai ficando por aqui, mas a gente precisa também da sua contribuição. Então, manda pra gente, @direito_unifoa, possíveis participantes, quem vocês querem ver aqui com a gente, indiquem pra gente também as pessoas, assuntos, e qualquer dúvida, manda lá pra gente sobre o podcast de hoje ou pra doutora Vitória. E não se esqueçam, toda quinta-feira às 19 horas, já clica no sininho aí para te avisar, toda quinta-feira, e a gente está de volta. Tchau, tchau.